cronometrado. E aí, como vocês estão? Feliz ano novo para todos vocês. Leti, feliz ano novo, quanto tempo! A Leti, eu passei feliz ano novo com ela. Juntos, na virada da noite. Na virada do ano, na verdade. Feliz ano novo, Ana! Seja um ano lindo, de várias colheitas, de muita saúde, de muita luz, a luz em todos os sentidos, né? Naquele sentido que a gente está aqui trabalhando, que é levar luz para os nossos pacientes, para os nossos filhos, para nós mesmos, né? E aí a luz no sentido que você quiser. Esse é o meu desejo para vocês. Porque Neurovisão, ela leva assertivamente a luz para dentro do cérebro, onde ele precisa nos nossos pacientes, né? E é isso que eu desejo, que você, cada vez mais, eu possa, com um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do que eu estudei aí nesses 23 anos, né? Porque eu me formei, e a minha formatura foi no dia 4 de janeiro. Então, hoje, fazendo 23 anos, o meu discurso mudou, não é mais 22, é 23. Então, a partir de hoje, são 23 anos. Eu nem conto a faculdade, para não ficar muito velho. Então, são 23 anos me dedicando a levar isso, que é o que eu acho mais importante na minha missão, né? E eu acho bonito falar missão no nome bonito, que é Dharma, né? Que é levar isso. É isso que hoje eu dedico a minha trajetória e o meu respirar todos os dias, a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, que às vezes eu vejo que às vezes eu preciso tirar um tempo para mim, as pessoas falam, minha psicóloga, minha psiquiatra, agora o meu personal, meus amigos, mas assim, tipo, isso faz parte. E às vezes eu acho que não preciso, porque tipo, eu faço aquilo que eu mais amo, que é a levar a luz para as pessoas. E o ano passado, isso era um projeto desde 2019, começou em outubro de 2019, na verdade, o Mundo EAD, né? A Vivian entrou agora aí, a Vivian fala isso desde 2014, né, Vivian? A Vivian é paciente, ela faz isso desde 2014, ela foi uma das primeiras pessoas, eu acho que foi a primeira pessoa que falou isso pra mim na vida. Talvez foi uma das primeiras. E ela tá aqui hoje, ela quase nunca tá nas lives. Aí não tem coincidências. Na primeira live do ano. Em 2014 ela falou pra mim, você tem que ir pra internet, você tem que falar no mundo digital. E eu falava, não, eu não gosto de falar. Eu acho que o meu trabalho não tem como ir pra internet, não tem como ensinar no EAD, não tem como falar em público, isso aqui não dá, é só presencial. E o ano passado, em outubro, né, em 2019, a gente começou e foi graças a esse trabalho que em fevereiro eu percebi que era possível. Aí depois veio a pandemia e a gente se fez obrigado a fazer possível, né? E aí teve esse salto quântico aí de tantos alunos, né? E hoje a gente está aí vendo que... E hoje eu vejo que levar a luz a mais pessoas, né? Através do meu trabalho, né? Através de vocês, alunos, que tem muitos alunos aqui hoje nessa live, levar essa luz através de vocês. Antes eu achava que tinha que levar só através de mim, né? Por isso que eu achava que tinha que ser presencial. Eu tinha que ir lá dar aula para poucos alunos, porque eu tinha que estar ali de olho, tinha essa coisa do virginiano, né? De fazer tudo perfeito e achar que os alunos não iam fazer perfeito se eu não tivesse olhar ali, né? Uma coisa das minhas raízes judias, né? O olhar do dono, né? E aí eu vi que não, né? Estou muito orgulhoso dos primeiros alunos que se formaram aí no EAD e ver o trabalho deles que eles estão realizando. Os primeiros alunos se formaram em novembro e eu já estou vendo o resultado disso. A gente começa agora a primeira turma de mentoria dos alunos formados em EAD, né? Então eu já estou recebendo pacientes deles, então assim,
tá sendo muito legal. Então eu tô vendo que o levar a minha luz, que eu sempre falo, sempre falei isso desde 2012, se você pesquisar lá, isso você vai achar nas redes sociais, eu falo isso desde no Facebook em 2012, você vai ver que eu sempre falo isso, de levar luz, eu já levo muito mais luz. Hoje a gente estava fazendo uma programação, e a professora Denise, que está aí também, a gente estava falando, né, nossa, como a gente quantificou esse levar a luz em 2020, né, e quanto mais a gente vai quantificar em 2021, com certeza. E eu tô botando muita fé, né, e foi o vídeo que eu fiz para vocês, quem não viu, depois eu queria convidar a assistir, que a minha mensagem de ano novo para vocês está lá no feed. Eu tô botando muita fé, essa é a palavra, de 2021. 21, né? É o número da neuroplasticidade, é o número da neurovisão, é o número da transformação cerebral. Então, assim, a gente tem muito para construir em 2021, e 21 é o nosso ano, é o ano da nossa transformação cerebral. É a área de aquário que começou, uma área de inovação, de nova transformação, de ver o novo. Então 21, cara, 21, né? Então é muito, pra gente que é aluno da Neurovisão, né, 21, a gente fala de 21 em todas as aulas, né, 21 dias para aquilo, 21 dias para mudar aquilo, 21, então é 21, né, então o 21 é muito forte pra gente, então se apegue a esse número, esqueça tudo que está acontecendo paralelamente, politicamente, economicamente, na saúde, na política, e se apegue a esse número, que é um número muito forte para nós. Então a gente pode transformar esse número na nossa força, e a força nossa depende do nosso querer, da nossa mente. No comecinho da pandemia, eu fiz uma série de lives sobre psico, neuro, imune, endócrino, né? Que já é algo que é comprovado pela ciência. Ganhou prêmio Nobel esses estudos, de que a força do pensamento, a força da mente é capaz de mudar a nossa realidade. E não é papo de treinador mental. Existe muita gente que está se aproveitando disso sem conhecimento. Sim, existe. Mas eu tô falando aqui para vocês que, sim, e eu não tô falando para ficar pensando positivo, não é isso, né? Só pensar positivo não adianta nada, né? É a capacidade da vibração, da sua frequência mental. E hoje sim, a gente sabe que o pensar, né, a capacidade a capacidade da mente, ela produz, a mente ela produz matéria, o pensamento produz matéria, né? Então, o poder do pensamento, ele produz algo real, e isso já ganhou um prêmio Nobel na física quântica. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês, esse é o nosso ano, é o ano neurovisual, é o ano do 21, né? É o 21 e é 21 dias para fazer um hábito, é 21 dias para mudar suas estratégias mentais, é 21 dias para você mudar os seus arranjos neuronais, para mudar a vida do seu paciente. E por que não mudar a sua? Então, que fique essa mensagem para vocês, né? São 21, né? Então a gente tem 21 dias. Se você não conseguiu começar nada até agora, a gente está no 4º dia do ano, então comece amanhã. Se daqui 21 dias você não conseguiu, tá tudo bem, né? Comece um novo ciclo e a cada 21 dias você fica todo dia um novo dia para começar um 21 dias. E se no dia 31 de dezembro você não conseguiu, você começa no dia 31 de dezembro e tá tudo bem, né? Porque o ano passado eu tentei fazer algumas coisas por mim, né? Pessoal, por mim, Leandro Rain, que não consegui fazer, né? Até porque, por estar olhando muito, né, em prol da minha missão de vida, esqueci de olhar para mim. Mas agora não, também eu preciso saber separar o que eu preciso olhar para mim também, de olhar no espelho e fazer esse exercício de tipo, olhar para mim mesmo e falar, eu me amo, eu gosto de você e eu preciso olhar para mim também, né? Então esse exercício que vocês têm que fazer com vocês, né? Porque eu sei que muitos de vocês aqui são como eu, né? Estão aqui, né? E a gente também tem que aprender a olhar ter esse olhar pra gente. Então fica essa dica para vocês. Então a gente tem chance de recomeçar sempre. Então aproveitar essa energia aí de começo de ano, de que tá começando, e fazer, e pegar um caderno e colocar aí suas metas, seus objetivos, e saber que metas se transformam em sonhos, né? E os sonhos se transformam em metas. Como assim?
Tudo é uma coisa só, né? Só depende de você pegar a sua meta e transformar em sonho, o seu sonho transformar em meta e você conseguir fazer isso agir, né? Isso só depende da sua mente. E aí coloca nos seus 21 dias para fazer acontecer. É isso, né? E é isso que... E co-criar a sua realidade. Então hoje isso é físico, é física quântica, isso é algo real, né? Hoje a física quântica, isso já foi comprovado cientificamente, já ganhou o prêmio Nobel, né? Então essa visão, então eu acredito muito nesse ano que é 21, né? Nossos 21. E a gente vai falar sobre ambliopia, né? Já falei demais, deixa eu só ver meu tempo para me programar. Mas acho que vale a pena, né? Na primeira live do ano a gente deixar uma mensagem. E nem é de esperança, tá? É uma mensagem de realidade. É um choque de realidade. O que eu falei pra vocês não tem nada de esperança. É algo real. É só efetivamente realizar e fazer, né? É bem isso mesmo que a André falou, né? Cuidado com o que você sonha, porque ele pode se tornar realidade. E se você sonhar durante 21 dias seguidos, o mesmo sonho, ele se torna realidade. Essa é a realidade física quântica, né? A sua mente não sabe distinguir o que é real e o que é irreal, né? A gente pode fazer depois uma live aqui sobre terceira via visual. Eu nem falo na terceira via visual, para vocês terem uma ideia, na formação de neurovisão. Eu não falo, né? A gente pode fazer uma live, olha que legal. E esse ano eu vou trazer algumas lives, estava falando aqui um pouquinho antes de vocês chegarem. Nossa live de segunda-feira, às 20h20, vai ser religiosamente seguida. O ano passado às vezes eu não consegui, mas esse ano vai ser seguida. E para vocês trazerem, se preparar, trazer suas perguntas, se prepararem para isso. E ao longo do ano todo, tudo bem? E ao longo da semana eu vou ter algumas lives, aí eu deixo lá avisado. Não vou avisar, às vezes eu aviso no history do dia e aviso lá no Day by Day, no WhatsApp do Day by Day. E aí eu vou fazer algumas lives especiais, como essa, por exemplo, de conteúdos que eu não dou na formação, nas formações. E a gente pode falar um dia sobre esse contexto de que o cérebro não entende o que é real e o que não é real, né? Então, a partir do momento que você sonha durante 21 dias algo, ele se torna realidade. Ele tende a entender que aquilo é real. Então, ele vai buscar tentar fazer aquilo real, né? E isso é importante para a gente até tratar. A gente usa isso na VBio, por exemplo, no Visual Biofeedback, para tratar, inclusive, ambliopia, tá? Hoje eu vou falar das bases neurais da ambliopia. É muito interessante que quando a gente... e aí, os pacientes chegam, né, para a gente no consultório e eles têm essa dúvida. Existe cirurgia para ambliopia? Existe algum remédio que eu possa usar para ambliopia? Me disseram que existe uma cirurgia, uma possibilidade de eu fazer uma cirurgia e melhorar a ambliopia. Eu não sei de onde que tem se tem esse mito, na verdade. Mas essa é uma pergunta muito recorrente, né? Vamos analisar o contexto, né, dessa frase. Se existe cirurgia para ambliopia. Quando o paciente ele pergunta isso, primeiro a gente tem que entender que o paciente é leigo, ele não tem obrigação nenhuma de saber o que é ambliopia, ele não tem obrigação nenhuma de entender o que a gente vai falar. Até porque muitos alunos, quando chegam para fazer o curso, na faculdade, enfim, ele não tem essa noção também e ele às vezes se pergunta isso, ele só não vai falar porque o professor já está falando que é ambliopia e ele, no primeiro momento, na definição, já vai entender que ele não vai perguntar isso. Eu, quando entrei na faculdade, eu não sabia nem o que era olho, né? Então, tipo, eu talvez perguntasse isso. Então, lá na faculdade, quando eu comecei. Então, assim, quando o paciente, né, ele faz uma pergunta dessa, ele tem a certeza de que, assim, ambliopia é uma baixa de acuidade visual, né? Não é uma baixa visão, é uma baixa de acuidade visual, a gente já falou sobre isso. Lá nas primeiras lives, né? Não confundir, porque a baixa visão é uma baixa visão causada por uma doença, por uma patologia. E a ambliopia é uma baixa de acuidade visual que não é causada por uma doença, por uma patologia. Então, quando o paciente pergunta isso, ele está inferindo que a ambliopia é algo que está acontecendo no olho dele. Porque o médico pode ir lá
e pode ir lá resolver essa ambliopia. Ele tá achando que pode ser que isso aconteceu, sei lá, na pálpebra, na musculatura do olho, na córnea, na íris, no cristalino, na retina. Então existe uma cirurgia, no nervo óptico, talvez, quem sabe, né? Mesmo o nervo óptico seria uma cirurgia meio complicada. Então ele está achando que é possível, né, existir um acesso, né, cirúrgico, onde existe lá a cirurgia, onde há um processo, né, de o que não está funcionando ser trocado, ser remendado, ser tipo, tratado, enfim, para que realize a cirurgia e seja tratado aquilo lá. Então, o paciente, ele traz pra gente, né, a ideia errônea de que 90% das pessoas pensam isso, de que a ambliopia, ela é um problema no olho. Isso é um problema muito sério, tá? Que até se aconteceu problemas, a gente vai discutir isso até dentro da própria história da oftalmologia. Aconteceu problemas em relação a pensar isso em alguns tipos de ambliopia. E a ambliopia não é, né, um problema no olho, tá? Então fique muito claro quando você for abordar seu paciente, quando você for explicar, né, e se tiver pais, pacientes aqui, que fica muito claro, se forem amblíopes ou pacientes, tá? E que estiver aqui pela primeira vez, a gente vai depois ter um período aqui no finalzinho da live pra gente tirar dúvidas. Então as dúvidas que tiverem, vocês fazem no final da live, né? A ambliopia, ela não é um problema no olho, ela é um problema no cérebro. O olho e o cérebro, né, eles estão completamente conectados, né? Um não vive sem o outro para o processo do ver, do enxergar, tá? A ambliopia é um problema, é uma parada, né? É um problema de má desenvolvimento, é um problema que acontece lá no cérebro, às vezes acontece por um problema no olho, né? Pode acontecer por algumas ambliopias, né? Acontece por um problema no olho, mas que gera uma repercussão lá no cérebro, tá? Porque qual ambliopia que tem um problema no olho que gera repercussão no cérebro? Por exemplo, uma ambliopia, por exemplo, uma anisometropia. Uma diferença de grau entre um olho e outro. Esse olho aqui não tem grau nenhum, esse olho aqui tem 10 de miopia. Então tem uma diferença de grau muito grande, né? Tem uma diferença de grau gigante, né? Aqui tem 0 grau, aqui tem 10. Então o cérebro, esse olho aqui vai chegar uma imagem nítida, esse aqui vai chegar uma imagem super borrada. Então ele não consegue juntar essas duas imagens lá no cérebro. Então o cérebro vai pegar essa imagem borrada e vai apagar. Né? Não é o olho que apaga, o olho tá lá enxergando de boa, né? Ele, tudo bem, tem a miopia. Vai lá e coloca o óculos. Mesmo com o óculos, essa imagem, ela continua diferente dessa, tá? Porque mesmo corrigindo com o óculos, a imagem, o tamanho dessa imagem vai ser diferente do tamanho dessa imagem. E lá para o cérebro, essa diferença de tamanho vai fazer diferente na hora de juntar as duas imagens no cérebro. E aí o cérebro não suporta juntar duas imagens diferentes. Ele é bem virginiano, esse cérebro. E aí ele não suporta, ele tem um limite de quanto que ele consegue juntar. Ele aceita, ele é até bonzinho, ele até consegue aceitar juntar algumas imagens, mas ele tem um limite, né? E aí ele vai apagar essa imagem, ele vai suprimir, né? Que a gente chama de supressão. E aí não vai funcionar esse olho, tá bom? Então ele não funciona esse olho, né? Aí ele se torna amblíope, ele vai não desenvolver esse olho. Você está com os dois olhos abertos, mas esse aqui como se tivesse apagado, não está funcionando. Com os dois olhos abertos, o paciente só enxerga desse. Mas aí quando ele tampa, o cérebro entende que aconteceu alguma pane, deu pane no sistema, né? Aí ele se vira e acende esse aqui de novo, ele liga esse aqui. É como se fosse o cérebro tivesse um interruptor desse olho, né? Os dois olhos abertos, interruptor desligado. Tampei esse, interruptor abre. Os dois olhos abertos, interruptor desligado. Os dois tampou esse olho, interruptor liga. Por isso que o tampão funciona, porque se não tivesse esse interruptor de liga, desliga, liga, desliga lá no cérebro, né? Não serviria de nada usar tampão, tá?
Senão eu não teria como fazer esse processo, tá bom? Então, é interessante entender que, né, na ambliopia, a gente não tem um problema lá no olho, né? O problema pode ter desenvolvido lá no olho, como nesse exemplo que eu dei da anisometropia, tá? Só que a repercussão, né, a causa está lá no cérebro, tá tudo bem? Então, não tem como a gente fazer, a gente resolve aqui, a gente coloca o óculos, a gente faz uma cirurgia refrativa para diminuir o grau dessa miopia, coloca uma lente de contato. Você pode fazer o que você quiser nesse olho, né? A partir do momento que esse cérebro já definiu, já decidiu, já optou por colocar esse olho em supressão, né? Você vai lá, né? E coloca esse olho para suprimir. Não tem como você colocar, tá? Esse olho para fazer uma cirurgia para tirar essa supressão, tá bom? Então, quando você entra esse olho em supressão, não adianta, né? Isso é um processo lá no cérebro, tá bom? Então, não adianta, isso não existe cirurgia para isso, tá? A não ser que você fizesse uma cirurgia lá no cérebro para estimular esses neurônios, né? Que a gente precisasse fazer uma cirurgia para estimular esses neurônios, porque quem faz todo esse processo, e assim, não existe só uma área, esse que é o lance. Com a ressonância magnética, com a imagiologia, né? O que é a imagiologia? A imagiologia é o estudo das imagens do cérebro, né? E a gente tem vários estudos de imagem do cérebro. A gente tem a ressonância magnética, a tomografia, a tractografia, o SPECT, a ressonância magnética funcional. Então, com a ressonância magnética funcional, lá de 2009 para cá, tem inúmeros estudos mostrando como que o cérebro funciona na ambliopia, né? E já tinha estudo lá desde 2003, tá? Mas não com ressonância magnética funcional. Mas já tinha suposições de que, né, a ambliopia tinha bases neurais, desde 2003. 2001 e 2002 já tinha algumas coisas, mas 2003 teve certeza, né? Então, a gente tem esses estudos mostrando pra gente que não existe uma única área no cérebro que faz esse controle, né? De supressão no nosso cérebro. A gente acreditava que existe uma área no cérebro. A gente falava assim, é o CGL, é o corpo geniculado lateral, né? E não é. Tem várias outras áreas cerebrais que entram em contato, né? A gente tem ali um pouco de V2, um pouco de V3, V4, né? E varia de pessoas de cérebro para cérebro, dependendo do tipo de ambliopia. Quando você pega uma ambliopia anisometrópica, você vai ter o espectro ali de CGL até V3, né? Você precisa da forma, do controle, de V4. Você pega lá uma ambliopia estrabísmica, você vai ter mais o CGL, mas também vai ter o V3, até o V2, menos o V3. Você pega uma hexanópsica, você vai ter lá muito delimitado ali, de CGL a V1. Então você vai ter que analisar caso a caso, né? E isso vai referenciar a gente, né, esses artigos, para definir também o tipo de terapia na neurovisão que a gente vai atuar. Embora a gente hoje tenha a avaliação, né, a gente faça a avaliação, a gente vai fazer essa avaliação, né, para saber onde a área está afetada, mas a gente também é interessante conhecer esses estudos, porque a nossa realidade é que nossos pacientes não podem fazer uma ressonância magnética funcional. Então a gente tem que ter uma ideia dos estudos que tem lá fora, para a gente ter uma ideia. Quando a gente chega um paciente com uma ambliopia anisometrópica, a gente fala assim, a gente não pode pedir uma ressonância magnética funcional, mas dentro dos estudos de ressonância magnética funcional, a gente sabe que o espectro de alteração está entre CGL e V3, né? Então a gente vai ter que atuar ali na área de tratamento, teoricamente, isso sem avaliar, né? A gente pensaria que a gente tem que trabalhar de CGL a V3. Então a gente vai ter que trabalhar com terapias que trabalham nesse espectro,
né? Só que a gente avalia. E quando a gente avalia, muitas vezes a gente percebe que não, de repente aquela pessoa está com foco ali só no CGL. Então, tipo, trabalhar no CGL, não precisa trabalhar no V3. Ou está só procurando no V3, não está procurando no CGL. Então, precisa avaliar. Então, a neurovisão atua assim, né? Aí, quando você pega, por exemplo, outras técnicas que trabalham reabilitando neurovisão, reabilitando ambliopia, você vai perceber o quê? Você vai perceber que elas têm uma receita, elas têm uma fórmula pronta, elas têm um protocolo, né, que trabalham primeiro. Primeira coisa, elas trabalham, a gente tem hoje 63 tipos de ambliopias delimitadas, né, protocoladas, definidas, e as primeiras coisas que elas fazem, o tratamento de ambliopia é único para todas as ambliopias, já começa por aí. E aí a terapia é única para todo mundo, né? E aí a gente já começa que não vai dar certo, né? E aí a gente define que a ambliopia é um problema no cérebro. E acabou. Então vamos estimular o cérebro todo. Então a gente vai ter resolver? Vai resolver. Para 1/63% dos pacientes. Todos os pacientes vão receber algum estímulo, vão ter um ganho. A gente tem 6 etapas de resolução neuroplástica, né? Que vão ter respostas neuroplásticas, ou seja, vão ter respostas sinaptogênicas. Só que a gente tem 6 fases, né? E quando a gente joga uma técnica que a gente não modula neurologicamente, neuralmente, na verdade, não neurologicamente, quando a gente não... E eu falo isso diretamente, direto, em várias aulas aí que eu faço gratuitas, né? A gente sempre tá falando disso, são 6 etapas dentro da neuroplasticidade clínica, né? E quando a gente faz uma técnica sem modulação neural, a gente consegue atingir no máximo o 2º nível. A gente não consegue atingir até o 6º nível da neuroplasticidade na recuperação neuronal, tá? Então, é importante entender, né, que o paciente entenda, essa live é só para explicar isso. É só para explicar que assim, por que não existe cirurgia para ambliopia? Porque o problema, embora tenha repercussão ocular, no globo ocular, na visão, ele não é um problema especificamente no olho, né? Ele é um problema no cérebro, né? Ele é um problema que ocorre, né? Ele é um problema que ocorre, que dá uma repercussão ocular, que dá efeitos oculares, mas ele é um problema que tem origem no cérebro, né? Embora, por exemplo, ali na anisometrópica, numa isometrópica, numa uma catarata congênita que gere essa opacificação lá, que tem opacificação, que gera uma privação de luz, gere, né, um problema e dê, né, uma baixa de acuidade visual, gerando ambliopia, né, e aí tudo isso meio que aconteceu ali no cérebro, tá? Mas na verdade, no olho, mas na verdade quem faz a supressão e faz com que desenvolva-se, né, a ambliopia, os fatores ambliogênicos acontecem no cérebro. E então não tem como eu fazer uma cirurgia no olho. Então eu falei para vocês, né, em alguns tempos aí passados, e não muito remotos, né, porque eu vivi isso na pele como profissional, isso aconteceu ali entre 1998 até mais ou menos 2005, 2004, 2006, sei lá, né? Tava no boom, né, da cirurgia refrativa. O que se fazia? Pegava os pacientes com pacientes com ambliopia anisometrópica, que tinha essa diferença de grau, ou isometrópica, e operava na cirurgia refrativa, com a esperança de que, tirando o grau, né, o cérebro, né, entrar num processo de meditação e, tipo, entrar em conjunção com o universo e ele ia se recuperar sozinho. Não, né? Não, né? Porque você estava mexendo na córnea e não, você estava mexendo no cérebro, né? Você tirava ali o efeito, né, embora muitos oftalmologistas se opusessem a isso, né? Você tirava o efeito deletério que gerava ali o processo de supressão no cérebro, que era a diferença de grau, só que você não mexia no cérebro, né? Beleza, tá tudo bem, né? Você não resolvia. Aí os pacientes vinham para o tratamento, só que eles vinham para o tratamento tendo uma córnea irregular, muitas vezes, e com vários, às vezes, sintomas, por causa que, na verdade,
a cirurgia não tinha sido feita para resolver a ambliopia, tinha sido feita para resolver a diminuição do grau, né? E muitos pacientes acreditavam que era para resolver a ambliopia, embora alguns, né, profissionais dissessem, vai resolver, não resolvia. E o que acontecia, né? Alguns cérebros, né, não todos, mas alguns cérebros entendiam que com o desaparecimento do grau, né, e era algo fisiológico, a visão binocular se estabilizava. E aí, quando a visão binocular se reestabilizava, o que acontecia? Ela não conseguia manter a fusão, porque a imagem não era igual a essa, lembra? Mesmo com a cirurgia refrativa, não conseguia ficar uma imagem igual. E aí esse paciente começava a ter diplopia, porque não conseguia juntar, mas o cérebro também não queria fazer mais o processo de supressão da idade do paciente. E aí acontecia o quê? Acontecia a diplopia. E era um caso bem difícil de recuperar, né? E aí eram pacientes que a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que suprimir o olho, né? A gente tinha que gerar uma ambliopia com supressão, porque a gente ia deixar o paciente com diplopia para sempre. Ou, né? A gente ia ter que... não tinha muito o que fazer. Então foram alguns casos complicados, assim, logo no começo da minha carreira, né? E não tinha neurovisão, tá? Só quer dizer isso. Então a gente não tinha muito para onde correr, né? A gente só tinha as técnicas lá da vovó. Então a gente não tinha muito o que fazer, né? Então era bem complicado. Eu tive 1 ou 2 casos na minha vida sobre isso lá no começo da minha carreira. E a gente não tinha muito o que fazer. Se fosse hoje, hoje não tem mais casos assim, mas se tivesse casos assim, eu já saberia para onde correr. Tá? Mas naquela época não tinha neurovisão, não saberia como correr, né? Então a gente tinha que usar as técnicas da vovó e as técnicas da vovó não eram legais. E para fazer esse tipo de coisa. Então assim, a gente tem que ver que a ambliopia, né, não é um problema no olho, é um problema que tem repercussão lá no cérebro. Então não tem como você fazer uma cirurgia e resolver, tá? A minha equipe que marca minhas consultas, a minha equipe que atende os alunos do High Institute aqui de curso, né? Porque às vezes os pacientes eles entram em contato também para saber de curso, enfim, né? A gente tem bastante gente que procura hoje com o site também, né? E no Google, né? Também quando pesquisa sobre ambliopia e tratamento adulto, o pessoal acaba achando bastante meu nome. Até a gente criou uma página sobre isso e uma das primeiras perguntas que eu coloco é essa. Para vocês terem uma ideia, assim, se eu fosse fazer uma estatística, ainda vou formular isso, de, sei lá, no universo de 10 perguntas, essa pergunta está, sei lá, em segundo lugar. Né? No universo de 10 perguntas que as pessoas mais fazem quando elas entram em contato com a minha equipe para perguntar sobre tratamento, valor, curso, enfim, essa pergunta é a que mais... está em segundo lugar, tá? Essa está em segundo lugar. Se o tratamento é feito por cirurgia, né? E aí quando fala que não, quer dizer, então você conhece alguém que faz essa cirurgia? Não existe, né? Não existe. Se conhecer, é uma cirurgia neurológica. Se um dia tiver uma cirurgia para ambliopia, vai ser uma neurocirurgia, tá? Se alguém fizer uma cirurgia para ambliopia for oftalmológica, não vai funcionar, né? Não vai dar certo, tá? Vai ser uma cirurgia meio estranha, não vai funcionar, tá? Porque o problema é no cérebro. Eu separei aqui umas fotos. Aqui a gente tem a via visual, né? Aqui tem o olho ali, e ali uma visão, né, do cérebro, tá? Então na parte ali tá separado em azul e laranja aí, né? Então assim, onde tem parece aqueles feijãozinhos ali, bem no meio da imagem ali, onde tá a lateral geniculate boreal ali, bem no meio na região bem do equador da foto aí, bem no meio. Ali é o grande centro de controle das ambliopias, assim, nesse corpo geniculado lateral aí, tá? Principalmente é ele, o grande, tá? Ponto. Isso aqui é uma imagem das vias visuais do cérebro, das áreas que comandam a visão. Essa aqui é a imagem mais básica que existe no planeta Terra para explicar a visão,
né? Mas as vias visuais, quando a gente estuda a neurovisão, ela é muito mais que isso, tá? Isso é o básico do básico do básico, tipo assim, é a aula do primeiro minuto do curso. É o mais básico de tudo, né? Porque, na verdade, as vias... Isso aqui é um autoimagem mais básico, né? Porque, na verdade, a gente tem ali o MT ali, que está bem no centro, né? Ali está como LGN, né? Também o MT, o MT ali, o CGL são as estruturas que mais comandam esse processo. Aqui uma outra visão, né? De todas as áreas cerebrais, tá? De como 80% do seu cérebro trabalha para a visão, tá? 80% do seu cérebro trabalha para a visão. E aqui, mostrando isso, todas as conexões do seu cérebro que trabalham para a visão são bastante... É muita coisa, né? 80% do cérebro inteiro está trabalhando para a visão. Mas áreas que trabalham gerando ambliopia são 5 só áreas, tá? Das 32 áreas, são só 5 áreas. E essas áreas, elas conversam entre si, tá bom? E se você quiser ter uma ideia geral de como essas áreas conversam entre si, é esse mapinha aqui simples, aqui são todas as áreas conversando, essa teia aí de conversa, tá? Todas as áreas conversando entre elas. Deixar essa imagem aí. Certo? Então eu queria que vocês tivessem ideia de que tipo, a gente não pode operar, não existe, né? Não existe uma cirurgia para ambliopia, porque a causa é no cérebro, tá? E eu vou responder as perguntas aqui, desde lá do começo. Diego Pires Lopes fez uma dúvida aqui. Quanto é 1 mais 1? É bem mais o número de neurônios que você tem. A Rafa Nicole perguntou: o que causa ambliopia? Então, Rafa, é o seguinte, vamos lá. Ao longo desse ano a gente vai fazer live toda segunda-feira, tá? E são 63 tipos de ambliopia. Para cada ambliopia vai ter uma causa, tá? E as causas são sempre causadas por um arrest. O que é um arrest? É uma parada no desenvolvimento em alguma área lá no cérebro, tá? E assim, a gente pode dizer as principais, né? Uma diferença de grau, ambliopia, estrabismo, graus muito altos, um nistagmo, tá? Uma paralisia cerebral que vai gerar uma baixa oxigenação em alguma área do cérebro. Então tem diversas causas que geram ambliopia, tá? Tem que deixar muito claro, igual eu sempre bato nessa tecla, uma doença não gera ambliopia. Quando você fala assim, uma toxoplasmose. Uma toxoplasmose gera uma baixa visão, uma deficiência visual. Uma deficiência visual não é ambliopia, tá? Tá bom? Então, assim, a gente ao longo aí ao longo dessas 40 e poucas semanas que a gente vai fazer 40 e poucas lives sobre ambliopia, você vai descobrir todas as causas, tá bom? Porque cada live eu vou falar sempre sobre algum aspecto da ambliopia, sobre alguns tipos de ambliopia, né? Se eu for deixar uma live para falar sobre uma ambliopia, eu não vou terminar nunca mais. Eu não vou terminar esse ano as ambliopias, mas eu vou escolher... Por exemplo, semana que vem eu vou escolher 2 ambliopias para falar. E já falei da estrabismica, então a causa da estrabismica é o estrabismo. Uma ambliopia causada por posição de bloqueio de nistagmo, né? A pessoa tem nistagmo, ao tentar diminuir o nistagmo, ela gera ambliopia. Mas tem que deixar bem claro que existem ambliopia e deficiência visual, baixa visão não é a mesma coisa, tá? A baixa visão, a deficiência visual é causada por uma doença. E a ambliopia não é causada por doença, é causada por um arrest, por uma parada
do desenvolvimento lá no cérebro, tá? E aí pode ser causada por... essa parada pode ser por uma diferença de grau, pode ser por estrabismo, um grau alto, por um nistagmo, e até por um processo neuronutricional, tá? Aí você fala assim, neuronutricional não é uma doença? Não, né? Porque às vezes você pode ter um má desenvolvimento neuronutricional contínuo, não chega a ser uma hipoavitaminose, né? Às vezes é uma baixa... você pega isso muito paciente, por exemplo, é muito comum em alguns lugares, né? Uma maior incidência de ambliopia em algumas regiões. Você pega, por exemplo, em lugares mais pobres, uma alta incidência de ambliopia. Por quê? Porque eles consomem alimentos ricos em nitratos, né? Como a salsicha, que hoje a gente sabe que é um grande componente arsenical ambliogênico, né? E aí vai, né? Então, o que acontece? O nitrato entra lá no organismo, no desenvolvimento dessa criança, porque a salsicha é mais barata como mistura, né? Do que comprar ovo, comprar carne, frango, enfim. 1 quilo de salsicha alimenta muito mais pessoas do que 1 quilo de frango, que custa, às vezes, 10 vezes mais, né? Você encontra, às vezes, 1 quilo de salsicha, tipo, sei lá, quanto, né? Tipo, às vezes bem barato. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar durante 5 anos dentro de favelas, né? Onde eu fiz um trabalho durante 5 anos, voluntário durante 5 anos, a gente percebia muito isso, eu e a Alessandra. Eu e a Alessandra fez esse trabalho. A gente percebia muito a ambliopia lá, por esse tipo de compostos que existia. Foi ali que eu tive a vontade de estudar nutrição, para entender isso, tá? Então tem várias causas e ao longo aí desse ano você vai conhecer várias, aqui na segunda-feira. A Daniela: descobri depois de adulta, tem como melhorar? Sim, não só como melhorar, como reverter. A gente tem aí inúmeros casos de reversão, tá? Eu desenvolvi uma técnica desde 2006, tá? Onde a gente trabalha todos os tipos de ambliopia em todas as idades para reversão. E dá pra gente recuperar. E tem vários casos de sucesso em todas as idades. Depende muito de alguns aspectos. Depende de que aspecto? Como eu falei lá na primeira live, né, que a gente fez lá no ano passado, depende muito dos aspectos emocionais, da aderência ao tratamento, do tipo de supressão que tem. A supressão ela tem vários graus. Eu vou falar isso mais pra frente, numa live. E do grau de perda da visão também. Mas, em todos os tipos de pacientes, a gente sempre tem algum grau de recuperação, tá? Quanto mais... Eu sempre falo, né? Porque aí eu me baseio num estudo de um cara que ganhou o prêmio Nobel, que ele fala, e ele mostra isso com estudos in vitro, né? Então eu me baseio nisso. Até os 24 anos, se o paciente se dedicar, eu dou certeza de reversão de 100%. Acima de 24 anos, eu não dou certeza de reversão de 100%, mas dou certeza de reverter alguma coisa. E todos os meus pacientes acima de 24 anos, eles revertem bastante, eles ficam bastante satisfeitos, né? Então, sim, a gente trata, né? E o tratar não significa curar. Isso é uma coisa que eu vou fazer uma live também. Tem que tomar cuidado com essa palavra cura, né? Como tem gente que fala, eu curo glaucoma, curo glaucoma. Tem várias promessas aí que não existem, né? Curar é uma palavra bem... Né? O que é curar, né? Curar não existe mais, né? Ambliopia, você pode reverter a ambliopia e se você não tratar, ela volta de novo. Não significa dizer que você tem que fazer a terapia para sempre, né? Mas o seu cérebro foi tocado, tá? É igual obeso, né? Uma vez obeso, para sempre obeso. Mas ele tá magrinho para sempre. Mas as células, né? Os lipócitos deles estão lá. Né? Quando você é obeso, você tem uma célulinha de gordura chamada lipócitos. Quando você emagrece, os seus lipócitos eles não morrem, eles só murcham, eles estão lá. Então, se eu for analisar seus tecidos histologicamente, você é obeso, está cheio de lipócitos, murchos, mas eu já fui obeso, então eu sou obeso para sempre, porque tipo, meus lipócitos estão lá, já tive 60 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então, se você olhar minha histológica, eu tô bem acima do peso, preciso emagrecer, mas assim, já tive 60 a mais. Então, se eu olhar meus lipócitos, eles estão lá
Ainda, eles existem. Ainda tem, agora tem impostos, mas já competi no fisiculturismo, né? Pra vocês terem uma ideia. Já tive 60 quilos a mais e já tive 30 a menos. Então, do que eu tô hoje, por isso eu falo que eu tô um pouquinho mais gordo. Então, assim, quando eu competi no fisiculturismo, eu tinha 0% de gordura, eu tinha 7% de gordura. Aí as pessoas, nossa, você já foi obeso, não dá pra acreditar. E aí não é, aí eu podia falar assim, mas eu sempre ainda continuo obeso. Histologicamente eu continuo obeso. Então eu não me curei mesmo na hora do campeonato ali eu tinha células de gordura, murchas, mas tinha. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô pensando, eu sou cientista, tá? Então o Amblíope, o cérebro dele foi tocado. É a mesma coisa, você não tem como deixar de ser virgem. Tá, falei, pronto, falei. Ah, você vai lá e faz a cirurgia. Ah, tem hoje a cirurgia pra deixar de ser virgem. É falsa, né? Não tem como, gente. Já era, não tem essa história, tá? Então, assim, é tipo já era, só uma vez. Então, assim, uma vez Amblíope, você foi tocado, seu cérebro foi tocado, né? Eu vou lá e recupero, você tá chegando no 100%, tá? Recupero tudo no 100%, mas seu cérebro não é mais, seu cérebro continua sendo Amblíope, né? Embora seja 100% tudo, tá? Então, curar pra mim é tipo, é zerar, não tem mais nada, não tem cérebro, o cérebro deixa, as células não foram tocadas, tipo, não tem mais lipócitos. Então, cura é isso, é desaparecer tudo. Então, se você for pensar no sentido real da palavra, ninguém se cura de nada, tá? Então, toma cuidado com essa palavra. Eu sou cientista, eu quero usar a palavra no sentido certo, tá? Me deixa. Então, é certo, a gente tem que usar a palavra no sentido certo. Curar é isso, é se livrar de, para sempre. Então, a gente não se livra da obesidade, por mais que você esteja lá esquálido, você tem lipócito lá dentro, tá? Para diferentes ambliopias, os testes para diagnóstico diferem? Depende, tá? Numas ambliopias... Voltou. Estava na pergunta da Andrea. Para diferentes ambliopias, os testes para diagnóstico diferem? Depende. Nas ambliopias mais neuronutricionais, umas mais neurológicas, a gente vai precisar de alguns diagnósticos extras, tá? Às vezes até exames de sangue, tá? Mas no geral é igual. O Gabriel, ele tem baixa visão, tá? E a gente fala, ele tem baixa visão, porque ele tem algo que gera essa baixa de acuidade dele. Sim, existem algumas síndromes, né, que a gente vai ter o desenvolvimento, né, a pergunta da Sandra. Existem algumas síndromes que, embora a síndrome ela entra num conjunto geral, num guarda-chuva, né? Existem alguns autores que consideram, falou a palavra síndrome, então não pode se considerar ambliopia, porque é doença. Então aí gerou o estrabismo por causa da síndrome, então a síndrome, já falou em síndrome, é doença, então é baixa visão, tá? Mas por que gerou essa ambliopia? Foi a síndrome? Não, foi o estrabismo que a síndrome gerou. Então eu costumo ser menos radical, tá? Então eu considero as síndromes onde ela gera o estrabismo gerou ambliopia, eu considero ambliopia, tá? Agora, se a síndrome gera a ambliopia direto, por causa da desestruturação dela, aí eu não considero como ambliopia, eu considero como baixa visão, tá? Então você vê que é meio tênue, né? E assim, gente, tá tudo bem, tá? Se você confundir ambliopia e baixa visão, porque a gente vai tratar praticamente igual, entre aspas, tá? Mas assim, a gente vai ter que tratar dos dois jeitos. A gente trata os dois jeitos, né? Hoje a gente trata, mas lá, quando eu me formei, a gente não tratava, tá? Porque tem baixa visão que a gente não trata, né? Mas a gente trata, entendeu? Então, assim, saber diferenciar é importantíssimo, tá? Mas assim, por exemplo, eu não vou fazer certas coisas numa baixa visão que tem uma patologia progressiva. Mas no caso de uma patologia que não é progressiva, o tratamento é muito parecido com uma ambliopia. Então, assim, às vezes é importantíssimo saber a diferença. Às vezes, no frigir dos ovos na clínica, tanto faz. Aí o tratamento é super importante, né? O tampão, né?
A ambliopia da Nicole, Rafa, né? Pode estar associada aí, né, a uma deficiência aí, né? Uma hiponatria aí, porque você teve diminuição do sódio, não conseguiu compensar com o potássio, né? Porque você não teve acompanhamento nutricional. Pode sim estar associado a isso. Ainda mais, né? O sódio, né? Teria que ter recompensado aí com outros nutrientes. E aí ela gera ela vai gerar disfunção no magnésio do cérebro. Mas essas ambliopias nutricionais, tá? Elas geralmente são mais fáceis de tratar. Porque a gente ajusta bioquimicamente esse cérebro com neuronutrição. Eu não ajusto com suplementação, nem com medicação, eu ajusto com neuronutrição. Eu suplemento com alimentos naturais, eu vou nessa linha mais natural. E falo, tem que comer isso, tem que comer aquilo, né? E aí a gente vai ajustando isso. Até no curso, a gente lançou agora, hoje foi o lançamento, na verdade, né? Do curso de terapia visual com ênfase, terapia visual comportamental com ênfase em neurovisão. A gente vai ter um módulo, acho que é o último módulo, na verdade. O 9º módulo sobre neuronutrição. Eu ia dar um curso de neuronutrição e para neurovisão. Aí eu resolvi, devido à loucura que vai estar esse ano para mim em alguns aspectos, aí eu resolvi abortar esse curso. E como eu já ia lançar esse curso, eu coloquei... Esse curso ia ter 7 módulos. Aí eu resolvi colocar mais 2 módulos. Aí eu coloquei lá dentro desse curso de formação o módulo de neuronutrição, tá? Então daqui tempinho aí vai ter mais profissionais, além de mim, fazendo esse trabalho, porque eu não tô fazendo mais. Então já vai ter alguns profissionais aí da área da visão trabalhando com esse aspecto de neuronutrição na terapia. A gente vai ter um módulo inteiro falando sobre isso. E hoje a gente fez hoje foi a matrícula da galera. Então vai ter... Então daqui 9 meses tem uma galera se formando aí em neuronutrição junto com neurovisão, porque vai estar dentro desse programa de terapia visual aí. E aí a gente... É muito mais fácil, na verdade, dica de passagem, trabalhar com as ambliopias nutricionais, porque a gente é só ajustar a bioquímica do cérebro, na verdade. É entender como esse cérebro está bioquimicamente atuando. Aí eu preciso fazer uma avaliação presencial pra gente ver, sentir. Aí responde um pouco a pergunta da Andrea. Eu vejo até pela movimentação ocular, se tem algum clique, se tem alguma coisa ali, algum flutter, alguma coisa, como que está o movimento desse olho, como que está o sensorial desse olho, pelos exames tradicionais. E então a nutrição a gente vem para ajudar. E aí eu trago uma visão da nutrição mais natural, né? Embora eu vou falar de alguns suplementos no curso, óbvio, né? Ninguém precisa seguir minha linha, né? Mas eu trago uma visão mais de como eu posso trazer algo dentro da rotina do dia a dia, né? Através de chás, de ervas, de frutas. Tira tal coisa, coloca tal coisa, né? Tipo, não come banana, come abacate. Esse tipo de adaptação para o dia a dia da criança, para ficar mais fácil, né? E do pai também, tá? Tipo... ajusta isso, tira aquilo, não é legal lactose, não é legal isso, não é legal aquilo, para cada tipo. E aí a gente consegue, às vezes, com algumas coisas de terapia visual, simples, e esse ajuste a gente consegue ganhos, uau, muito legais, tá? Eu brinco com meus pacientes de baixa visão, não de ambliopia, mas eu coloco muito isso na ambliopia. Existem muitas substâncias, né, que ajudam muito, né, no ganho da resposta neural durante a terapia, que fazem sucesso, né, para o reparo mitocondrial, por exemplo, quando a gente tem muita perda de mitocôndrias, né, da patologia, na baixa visão a gente tem muito, né, e perda mitocondrial. Então, por exemplo, você coloca lá kiwi verde, né, tem a dose certa para colocar, então você pode pegar isso com vários, você pode manipular isso, né. Mas eu prefiro colocar o kiwi verde, de verdade. E você bate, né? O gosto é horrível, mas tem gente que se adapta. Tem pacientes meus que se adaptam
Às vezes até tento, quando eu acho que o Iverde compra, eu tento comer, eu falo assim, ai, como que eles conseguem? Porque eles se adaptam, né? É muito bom para reparação mitocondrial. Foi um curso que eu fiz em 2019 com um americano que veio aqui para fazer isso. Foi um dos cursos mais caros que eu paguei na nutrição. E existem várias coisas bem legais, né? Dosar nuts, né? Que são as castanhas. Então são coisas muito legais que a gente pode trabalhar para melhorar essa nutrição cerebral, tá? Na ambliopia estrábica não, estrabísmica, tá? Porque quem tem o estrabismo é o paciente, não a ambliopia, é estrabísmica. Primeiro a gente vai sempre tratar a visão para depois trabalhar a parte motora. Primeiro se trata o sensorial para depois trabalhar a parte motora. Então a gente primeiro vai trabalhar a recuperação da visão, que nesse processo de recuperação da ambliopia o estrabismo já diminui um pouco, tá? Para depois a gente trabalhar o estrabismo, isso aí, tá bom? E desculpa corrigir, que eu corrijo mesmo para vocês não fazerem errado em outros lugares e outras pessoas não corrigirem vocês, para vocês não errarem mais. Porque quem é estrábica é o paciente, não a ambliopia. Mas se a ambliopia for estrábica também, a gente vai tratar ela, a gente vai colocar tampão na ambliopia, tá? Porque tem paciente que daqui a pouco vai chegar paciente chamado ambliopia, né? Porque eu já atendi paciente com vários nomes, tá bom? Mais alguma dúvida pra gente encerrar? Dúvidas? Essa semana, pessoal, a gente tá finalizando. Semana que vem, a gente só alguns recados. Semana que vem a gente tá lançando, dia 13, eu acho, o curso de formação novo de neurovisão. Vou fazer uma live essa semana explicando como vai ser. Já falei. E essa semana vai ter convidando pais também, até para conhecer, para saber um pouco mais, tá? Eu acho que, eu não sei se tem alguém do High Institute, se a Denise está aí, eu não sei. Mas eu acho que é sexta-feira, a gente vai lançar o curso, voltar com aqueles cursos gratuitos. A gente vai fazer um curso gratuito sobre neurovisão básico, para fazer o lançamento do curso de neurovisão, de formação, tá? Então sexta-feira vai ter um curso gratuito de neurovisão. E na semana que vem, a gente vai ter o lançamento da neurovisão formativa, né? A nova formação de neurovisão. Vou fazer uma live sobre isso, já fiz. E também o lançamento da neurovisão para fono. A gente vai lançar os dois. Até a Dani, que tá aí falando com saudade das lives, ela me perguntou isso um pouquinho antes de entrar, né? Perguntou quando que ia sair o resultado do processo seletivo da neurovisão das fonos, que está rolando desde 1º de dezembro. A gente atrasou, ia liberar o resultado agora, né? Em dezembro, mas a gente não conseguiu. Tinha muita gente. Então a gente vai lançar, vai dar o resultado das fonos agora dia 11 ou 12, e a matrícula no dia 13. E no dia 13 ou 14 a gente vai abrir uma nova inscrições para as fonos também. Vai ter mais uma oportunidade para as fonos que não conseguiram se inscrever, tá? E também vai ter a neurovisão formativa. Mas a gente, essa semana, eu vou fazer uma live explicando sobre isso. Mas avisar a galera que na sexta-feira começa um curso de neurovisão básico gratuito. Beleza? Então vai ter mais live essa semana pra gente falar. E amanhã a gente tem cedinho, 8h30, daqui a pouco, né? Que 12 horas. A gente tem, menos de 12 horas, a gente vai ter... Entra lá no meu Instagram, no meu history e faz lá o arrasta pra cima para você se inscrever. A gente vai ter como que a gente modula as terapias em estimulação visual modulada. Para quem é da estimulação visual e quer saber um pouquinho sobre PMV, aula gratuita do Day by Day, tá? Se você não conhece o Day by Day, entra lá no site e do High Institute, na parte de cursos, é só você entrar no WhatsApp. Day by Day são aulas gratuitas que a gente grava para os cursos de formação e você pode participar gratuitamente dessas aulas, dessas gravações, dessas aulas da formação. Então são aulas pouco mais aprofundadas do que as lives, tá bom? Certo? Beijos, gratidão, ambliopia, até segunda-feira que vem. Essa semana a gente tem mais live aí, tá bom? E mais de ambliopia na segunda-feira que vem. Se você não conseguir fazer sua pergunta hoje, você faz semana que vem, tá? Beijo e até!